Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, fico muito feliz de estar aqui juntamente com vocês, jovens abençoados por Deus, que tem aí uma carreira toda pela frente, jovens que têm força, coragem, vigor para fazer a obra de Deus, a vontade do Senhor, né? Isso é muito importante. Eu quero parabenizar a todos vocês que têm tido aí esforços para estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, e isto mostra interesse da vossa parte. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que vocês não vêm aqui para ver o professor porque ele é bonitinho, né? Porque não, é com desejo de aprender e de aplicar a palavra de Deus em vossos corações. Vocês estão de parabéns a todos vocês. Nós estamos aqui finalizando o terceiro trimestre, né? Aqui de 2024, teve por título aqui, né, Na Cova dos Leões. Eu acredito que vocês tenham, né, usufruído bastante dessas lições. Louvado seja o nome do Senhor, não porque sou eu que estou aqui trazendo esses estudos, não, mas porque vocês têm realmente se dedicado a aprender a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico feliz aqui com a presença de cada um de vocês que estão aí seguindo, aqueles que vão assistir depois pela internet também. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Traga uma bênção aí sem medida na vida de cada um de vocês. Então, como o título, estamos terminando aqui este trimestre, Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel. Irmão, se nós tomarmos o exemplo da fé e da coragem de Daniel, nós teremos aí um testemunho cristão aí para o resto das nossas vidas. Isso é muito importante quando nós tomamos o exemplo de fé, tenhamos a coragem que Daniel teve. Coragem de quê, irmão Luiz? Coragem, o homem saber que a sua sentença está assinada, um decreto está assinado, que quem não adorar ao rei, de quem não pedisse qualquer coisa a outro Deus a não ser ao rei, seria jogado na cova dos leões. E aquele homem teve coragem de continuar fazendo o que ele estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, que era adorar ao Senhor 3 vezes ao dia, com a porta virada para Jerusalém. Isto é exemplo de fé, coragem, ouça isso no nome de Jesus. Estamos aqui com a última lição, que tem por título O Fim de Todas as Coisas. Nós estamos estudando aqui sobre escatologia, né? Assuntos escatológicos, que é o estudo das últimas coisas. Aqui, domingo 29 de setembro de 2024, é o fim de todas as coisas. E o que é que nós vamos estudar aqui nesta lição de hoje? Irmãos, aqui nos últimos 3 capítulos do livro, capítulo 10 ao capítulo 12, constituem uma unidade, né? Esta seção ela contém a última revelação que Deus concedeu a Daniel, né, 2 anos após o retorno dos judeus para a terra aí de Israel, no 3º ano de Ciro, né, foi ali entre 537 a.C. Então, o profeta, amado, já é o profeta já é um ancião de aproximadamente 84 anos, né, Daniel já estava velhinho. Nessa época, o primeiro grupo de exilados já havia retornado a Jerusalém, né, por algum motivo, possivelmente em razão da sua idade avançada e pela sua presença relevante na Babilônia. Daniel não regressou à sua terra natal. Anteriormente, o profeta havia tido sonhos e visões. Agora, Deus lhe concede uma revelação mais elevada da sua palavra sobre um grande conflito, lá no capítulo 10, versículo 1, né, por meio de uma experiência com o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que desde o Antigo Testamento, Jesus Cristo já se revelava, né, através de anjos, através de visões que Deus estava para estes homens. E o texto principal aqui, o texto áureo, né, louvado seja o nome do Senhor, está em Daniel capítulo 12, versículo 3. Eu vou ler aqui nessa tradução NVT, né? Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem, né, muitos à justiça resplandecerão como estrela para sempre. Irmãos,
Os sábios mencionados nesse texto não se referem aos intelectuais deste mundo, não, mas sim aqueles que temem a Deus, obedecem a sua palavra e praticam a justiça. Esses realmente são os sábios. Ouça isso no nome de Jesus. Não é aquele que estuda, que tem maior potencial. Não, é aqueles que obedecem a sua palavra. Porque tem pessoas que estudam, sabem tudo, né? Conhecem tudo sobre leis, sobre astros, sobre toda essa coisa, mas não temem a Deus, não obedecem a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus, não praticam a justiça. Então esses não são sábios, esses são os tolos que estão caminhando a passos largos para o abismo. Ouça isso no nome de Jesus, podemos até dizer assim, se não se arrependerem. Ouça isso no nome de Jesus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Aí temos aqui alguns textos paralelos, né? Que diz assim, na Mateus capítulo 13, versículo 43, na mesma tradução aí, NAA, né? Diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí temos aqui outro texto em Provérbios 10 e 8, na versão NVI. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aí outro texto aqui em Salmo 111, versículo 10. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Veja só que a sabedoria vem do temor a Deus e não é de letras, não. Então vem de primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre, né? Essa tradução é NTLH. Aí tem outro versículo falando sobre a sabedoria, sobre o temor a Deus, né? Versículo 28 do capítulo 28 de Jó. Disse então o homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, o temor do Senhor, amados, está a sabedoria. No temor do Senhor está a sabedoria. Não é no conhecer, né, as leis, conhecer as leis, conhecer... Não, é no temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, os sábios serão recompensados com bênçãos eternas, e isso pode se referir à ressurreição e à transformação do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui a um resumo dessa lição. Irmãos, Deus, Ele é o soberano da história e no final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. Em rápidas palavras, nós vamos considerar aqui 3 pontos muito interessantes para nosso aprendizado. Primeiro ponto, Deus é soberano, é o soberano da história. Deus não é apenas um observador distante da história, como muitos dizem, né? Da história humana, não. Ele é o soberano que governa sobre todas as coisas. Cada evento, cada escolha, cada circunstância está sob o seu controle. Outro ponto, o juízo dos ímpios. Queridos, isso aqui é fenomenal, é tremendo isso aqui. A justiça divina, querido, é um tema presente nas Escrituras. Deus não deixa o mal impune, não. O juízo final é uma realidade e aqueles que persistem na injustiça enfrentarão as consequências. Ouça isso no nome de Jesus. Não vai ter escapatória. Não vai dizer assim, não, eu sou queridinho. Não, eu sou conhecido do pastor fulano e tal. Não, sou amigo de fulano e tal, ando com ele e tal. Então vai ter... Não, vai enfrentar consequências drásticas. Outro ponto aqui é a libertação do povo fiel. A promessa de libertação é uma fonte de esperança para os fiéis. Né? Deus não apenas julga os ímpios, mas também resgatará o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que é fiel, aqueles que têm sabedoria, aqueles que temem a Deus e são resgatados pelo Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Introdução, nós vamos aqui trazer uma introdução rápida aqui, antes de começarmos aqui a nossa lição. Irmão, então, nessa lição, estudaremos a 4ª e última das revelações preditivas aí de Daniel, abrangendo um total de 3 capítulos para sua descrição. Este tempo de revelação cobre aí aproximadamente os mesmos períodos da história apresentados na visão do capítulo 8, período da Medo-Persa aí, né, que é a Grécia e a Grande Tribulação. Mas consideravelmente mais detalhadas aqui são dados, né? Mais detalhes são dados aqui referente aos eventos depois de Alexandre o Grande, né? E referente à grande tribulação ainda no futuro.
A informação aqui é apresentada não no simbolismo dos animais, como nas primeiras duas visões, mas em revelação de palavra direta através de um mensageiro celestial que apareceu ali para Daniel. Esta aparição parece novamente ter sido em forma corpórea. Então o anjo ali parece ter aparecido em forma corpórea. Os 3 últimos capítulos de Daniel, esses 3 últimos capítulos de Daniel, podem ser resumidos nesses aspectos aqui. Vamos lá. Aí nós temos aqui um cenário que nós vamos estar aqui trazendo para você. No capítulo 10, versículo 1. Oi! Louvado seja Deus. Então, irmãos, como eu estava falando aqui, aqui no capítulo 10, versículo 1, nós temos aqui foi aqui no cenário no terceiro ano de Ciro. No versículo 2 ao versículo 3 do capítulo 10 de Daniel, podemos ver ali incidentes preliminares, né? Que é o luto de Daniel. E no capítulo 10, versículo 4 ao 9, nós temos ali a visão, né, de um homem. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 10, versículo 10 ao 14, temos ali o anjo, ele toca em Daniel. Versículo 15 ao versículo 17, mais uma vez ele toca. 18 e 19, de novo, tem o toque do anjo. Versículo 11, capítulo 11, versículo 2, a parte A, darei, né, a verdade, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, capítulo 11, versículo 2, parte B, tem os reis da Pérsia, fala sobre os reis da Pérsia. 3 a 4, reis gregos. 5 a 20, muitos reis ali são mencionados. E vemos ali um rei vil, versículo 21 ao 35. Versículo 36 ao 39, aí temos ali o rei, né, que fala ali com louvado seja o nome do Senhor, com Daniel. Versículo 40 a 45, parte A, temos o rei do norte. Versículo 45, parte B, ele chegará ao seu fim, esse reino. Capítulo 12, versículo 1, parte A, Miguel se levantará. Parte B do versículo 1, tempo de angústia. Todo esse cenário aí, né, estará acontecendo. Versículo 1, parte C, será salvo o teu povo. Tem essa promessa aí. Versículo 2, aí fala sobre a ressurreição. Versículo 3, né, sábios são exaltados. Versículo 4, o livro selado. Temos aqui essa resolução. Então, aí tem um novo conflito aí no capítulo 12, versículo 5, que é a visão de 2 anjos, né? Versículo 6, temos aí, né, quando se cumprirá essa profecia, essa revelação aqui, essa visão. Versículo 7 do capítulo 12, tá? Que eu estou falando aqui para você. Um tempo, 2 tempos e metade de outro tempo. E versículo 8, qual será o fim? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9, temos aqui as palavras seladas. Versículo 10, os sábios se entenderão. E o versículo 12, bem-aventurado o que espera. Aí temos aqui a resolução aqui, que é o desfecho. Capítulo 12, versículo 13, Daniel ressuscitará. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, correndo aqui rápido para o primeiro tópico, preparando-se para receber a mensagem do céu, né? A aflição de Daniel. Vejam só, como qualquer ser humano, Daniel tinha os seus momentos de aflição e tristeza, como vai dizer no capítulo 10, versículo 2. Ninguém é tão forte que não possa se abater, não é verdade? A razão do seu abatimento tinha a ver, possivelmente, com a interrupção da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém naquela ocasião. Esdras capítulo 1, versículo 3, Esdras 4, versículo 4 e 5. Então, amado, o povo voltou, mas a restauração plena ainda não havia acontecido. O conhecimento desse fato levou o profeta à angústia da alma por causa do amor que nutria aí por sua nação. Em vez de reclamar
da situação ou murmurar contra Deus, ele entrou em vigília e jejuou durante 3 semanas. Você vai ver isso lá em Daniel, capítulo 10, versículo 3. Então Daniel, ele era um profeta de lágrimas também, assim como Jeremias. Pela 4ª vez, Daniel inicia mencionando aí a data da revelação recebida, Daniel 10:1, o que demonstra a sua convicção sobre a importância de estabelecer uma relação cronológica entre esses eventos e outros acontecimentos, né? Essa revelação ocorreu no 3º ano de Ciro, ou seja, 2 anos após a aparição do anjo Gabriel a Daniel, descrita lá no capítulo 9, os primeiros anos de Dario e de Ciro, sendo aí os mesmos, as 4 revelações ocorrem em 2 grupos, nos primeiros e terceiros anos de Daniel, de Beltesazar e nos primeiros e terceiros anos de Ciro, com um intervalo aí de 13 anos entre os grupos, né? Então, nessa 4ª revelação aqui, Daniel já contava cerca de 84 anos de idade, por aí. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantíssimos com vocês, né? Que primeiro aqui, indiscutivelmente aqui, louvado seja o nome do Senhor, vamos lá, indiscutivelmente Daniel é um dos mais notáveis exemplos de vida devocional na Bíblia. Ele soube equilibrar aí sua atividade palaciana com uma vida de profunda devoção a Deus. Suas responsabilidades, né, as circunstâncias e a idade avançada não foram empecilho para a sua vida de intimidade com Deus, não. Isso aí não foi na idade avançada ou não, isso aí, pelo contrário, parece que quanto mais, né, ele fazia a obra de Deus, mais coragem ele tinha para fazer. E outro ponto aqui que é muito interessante é a consequência de uma vida devocional sincera, constante e profunda, é uma sensibilidade espiritual aguçada. Irmãos, além do conhecimento dos mistérios que Deus revela somente àqueles que o honram e têm intimidade com ele, né? Então, aqui outro ponto aqui que é muito interessante, Daniel não enfeitava a profecia, não. As figuras de linguagem utilizadas aqui para ilustrar as revelações eram extremamente fiéis ao Deus, ao que Deus queria revelar. Ele não fazia enfeitando, não, ele já ia direto ao assunto. E por fim, a respeito da causa do jejum parcial, da oração, né? E da tristeza de Daniel, o pastor Elianói Cabral, ele fala lá no livro de 2014, página 139, né? Nos esclarece, ele fala, as notícias negativas acerca do que estava acontecendo com o seu povo e com a reconstrução do templo em Jerusalém, fizeram Daniel perceber que havia confusão, oposição e má vontade por parte de muitos judeus em relação ao retorno à sua cidade. Então, o lugar do templo do Senhor, né, que era ali o caso do templo do Senhor, a cidade deles, irmãos, os samaritanos palestinos que habitavam em Jerusalém naquela época, começaram a criar obstáculos, principalmente à reconstrução do templo. Os judeus que haviam ali retornado para Jerusalém com o propósito de reconstruir o templo, eles enfrentaram muita oposição, fato confirmado aí por Esdras, ao afirmar, todavia o povo da terra, né, os samaritanos e palestinos, delimitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, como Esdras 4:4. Então havia oposição dos inimigos de Israel que agiam com falsidades e mentiras, tentando desanimar o povo. Então eles faziam de tudo para frustrar os propósitos da reconstrução do templo. Além desses opositores, Daniel percebeu também o desinteresse de muitos exilados na Babilônia. Existe muitos outros também que é desinteressado e desanimam também os outros, sabia? Então Daniel percebeu ali o desinteresse ali de muitos exilados na Babilônia em retornar à sua terra, pois haviam se acomodado à vida no exílio. Tem pessoas que se acomodam, né, à vida medíocre e não querem mais sair, né? Tem pessoas que às vezes estão na rua por opção, porque querem.
Outros, às vezes, não têm opção, mas muitos estão ali porque querem. Tem pessoas que tiram alguém da rua e se vacilar, ele volta novamente a morar na rua e tal, e aquelas coisas todas. Então, tem pessoas que se acostumam com essa vida. Então, a ordem de reconstrução e o retorno do povo à Palestina já havia sido autorizada, mas após alguns anos, o povo ainda não se animava a voltar. Então, Daniel ficou triste com isso, começou a lamentar e chorar. No entanto, ele não desistiu de interceder pela compaixão do Deus de Israel, e ele percebeu que o povo havia se esquecido do Senhor e mostrava pouco interesse em servi-lo, preferindo viver de acordo com os padrões da vida pagã. Sentindo o peso desse fardo espiritual, Daniel se dedicou à oração e ao jejum em favor de Israel, como diz lá em Daniel capítulo 10, versículo 3 e o versículo 12. Então, amados, isso aí é uma coisa que não se discute em pessoas que se acostumam com essa vida, se acostumam com a vidinha que leva e não querem. Então, haja oração para que Deus resolva o problema dessas pessoas. Segundo subtópico do tópico 1, o ser celestial. Em resposta à sua busca, um ser celestial cheio de esplendor se apresenta a Daniel no versículos 5 e 6. As suas descrições são parecidas com as que o apóstolo João e o profeta Ezequiel tiveram lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 20, Ezequiel 1, 26. Para muitos exegetas aí, bíblicos, isso seria uma teofania, a manifestação do próprio Filho de Deus, né? Diante da imagem imponente aí. Os companheiros de Daniel fogem de medo e ele fica só, né? Seu corpo se enfraquece, desfalecendo com o rosto em terra. A glória divina, né, mais uma vez, é demais para o frágil ser humano suportar. Por isso que Daniel cai com o rosto em terra. Então, alguns pontos aqui importantes que devemos aqui deve ser aqui destacados. Em primeiro lugar, este trecho do livro de Daniel é caracterizado pela presença de diversos personagens. Em certos momentos é Daniel quem fala. Em outros é o Cristo pré-encarnado em seres celestiais. É essencial aqui discernir corretamente que quem está falando em cada versículo. Em segundo lugar, se considerarmos que o homem vestido de linho é uma teofania, devemos evidenciar aí uma diferença fundamental entre o que Daniel e João viram. Daniel contemplou o Cristo pré-encarnado, enquanto João, na ilha de Patmos, viu o Cristo ressuscitado, então, em seu corpo glorificado, certo? Terceiro subtópico, batalha nas regiões celestiais. Daniel é informado de que a mensagem de resposta à sua oração foi resistida pelo príncipe do reino da Pérsia, versículo 3. Nossos principais teólogos ensinam que não se trata de um príncipe terreno, mas um anjo maligno que obedece a Satanás. Foi somente após a ajuda do arcanjo Miguel, naquela batalha espiritual, que a resposta chegou. Então, a referência a Miguel como um dos primeiros príncipes mostra que existe uma organização e ordem angelical, através aí de graduações que revelam níveis de autoridade. Então fica evidente que o que acontece na Terra tem implicação nas regiões celestiais, ok? Então não acreditamos nas premissas de ufologia, né? Também conhecido como ovinologia, o estudo de objetos voadores, por exemplo, não identificado, OVNIs, né? E fenômenos relacionados, não. Ou seja, em vida inteligente em outros planetas, discos voadores, etc. No entanto, cremos na existência do mundo espiritual. Nessa dimensão, entendemos que há tanto seres malignos quanto anjos bons, né, enviado aí por Deus. O texto de Daniel, no capítulo 10, ilustra essa realidade de maneira clara. E a Bíblia diz que Deus, né, tem os seus anjos como mensageiros, né? Louvado seja o Senhor. Jacó teve a visão da escada que os anjos subiam e desciam. Então os anjos, eles são ministros de Deus para administrar sobre nossas vidas. Não existe esse negócio aí de objetos, OVNIs, né? Não existe isso aí, né? Então, dando continuidade aqui à nossa exposição, o anjo explicou porque se passaram 21 dias entre o momento de seu envio por Deus e sua chegada à presença de Daniel. Então ele foi impedido no caminho por alguém identificado como o príncipe do reino da Pérsia. Algumas considerações devem ser levadas em conta ao tentar identificar esse príncipe, né? Primeiramente, ele tinha uma relação direta com o reino da Pérsia. Em segundo lugar, embora chamado de príncipe, né, Sar, ele deve ter sido mais
que um ser humano comum, pois conseguiu resistir, né, a esse anjo poderoso a ponto de ser necessária a ajuda do arcanjo Miguel, como diz o versículo 13. Em terceiro lugar, amados, como ele se opôs a esse mensageiro enviado por Deus, fica claro que ele era contrário à vontade de Deus, sendo assim, portanto, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Me perdi aqui um pouco Vamos lá aqui, voltando ao ponto que nós estávamos falando. Então, aqui, em terceiro lugar, ele mostra como ele se opôs a esse mensageiro enviado por Deus. Fica claro, né, de que ele era contrário à vontade de Deus, sendo aí, portanto, um emissário de Satanás, um dos muitos anjos caídos, né, conhecido como demônios. Quarto, sua relação com o reino da Pérsia era contínua, visto que o mensageiro de Daniel mencionou que precisaria retornar para lutar contra ele novamente, versículo 20. Esses pontos aqui, quando considerados em conjunto, mostram que esse adversário era um demônio, possivelmente de alta posição, designado por Satanás para atuar na Pérsia como sua área específica de influência. Irmãos, a natureza dessa influência parece ter sido impedir a execução da vontade de Deus em tudo o que envolvia a Pérsia, mas especificamente ela pode ter incluído aí a tentativa de influenciar o rei persa, né, e agir com desfavor e má vontade contra o povo de Deus, rejeitando aí seus pedidos e criando dificuldades de maneira geral, como a Grécia também teria um príncipe semelhante, né, designado aí a ela no momento oportuno, né, como nós podemos conferir no versículo 20. E o povo de Deus ficaria sob a jurisdição grega após a queda da Pérsia. Então faz sentido, né, sugerir que Satanás frequentemente designa aí emissários especiais para influenciar governos contra o povo de Deus. Aí, indo aqui para o segundo tópico, a revelação do futuro, né? Uma visão do futuro. O objetivo da revelação a Daniel era dar-lhe conhecimento sobre o que haveria de acontecer ao povo de Deus, como diz lá no versículo 14. Essa perspectiva do futuro se estende não apenas aos anos imediatamente posteriores, mas até o fim do mundo, né? Como diz a revelação, será detalhada nos capítulos 11 e 12. Então, Daniel, irmão, ele recebeu uma longa revelação a respeito do futuro e contempla o que há de acontecer ao povo de Deus. A visão se estende aí não apenas aos anos imediatamente posteriores, mas até o fim do mundo. Então Deus conhece e revela o fim a Daniel. Então Deus, ele é o alfa, o ômega, né, da história. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, do tópico 2, o futuro imediato. Nesse capítulo 11, Deus revela eventos que estavam para acontecer no futuro imediato, né, de Israel. Eles se desdobram no período interbíblico, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, e envolve uma sucessão de reis que vai de Ciro até desmoronamento aí do reino de Alexandre Magno. O rei Valente, né, que era aquele Alexandre Magno, podemos ver no versículo 3. Então eles contemplam profecias sobre a Síria e Egito e suas guerras envolvendo aí os judeus, versículos 5 a 35, incluindo Antíoco Epifânio, né, o homem vil, como fala, versículo 21, torturador de Israel, de quem tratamos anteriormente, né? A passagem descreve minuciosamente aí intrigas políticas, alianças e conflitos militares ao longo dos séculos, né, dos séculos seguintes. Em razão da riqueza dos detalhes proféticos, muitos chegaram a questionar a data do livro de Daniel, como se tivesse sido escrito posteriormente aos fatos históricos, né? Cuidando aí a predição de eventos históricos centenas de anos antes da sua ocorrência, mostra a palavra de Deus não cair por terra. Conforme mencionado aqui pelo comentarista, o capítulo 11, ele aborda a sucessão dos reis persas, né? Versículo 1 e 2, o surgimento e o auge da Grécia sobre Alexandre o Grande, bem como sua morte prematura, né? O texto
segue aí com a descrição da divisão de seu império entre seus 4 generais, né? Cassandro, Ptolomeu, acho que tem o lá Lisímaco e Seleucio, né? Versículo 3 e 4. Então o capítulo foca principalmente nas guerras e intrigas entre o reino do norte, que seria Síria, governada aí pelos Seleucidas, e o reino do sul, né? Egito, governado aí pelos Ptolomeus. Versículos 5 ao 20. Ao final desses conflitos, surge a figura de Antíoco Epifânio, descrito como o homem vil e protótipo do anticristo. Versículo 21 a 35. Então, o capítulo conclui com a descrição do anticristo escatológico, versículos 36 a 45. Aí temos aqui informação valiosa. Nem sempre o cumprimento de uma profecia está registrado diretamente na Bíblia. Muitas vezes, sua concretização é relevada na história, né? Então, no caso específico do capítulo 11, por exemplo, há registros em historiadores seculares nos livros apócrifos de 1 e 2 de 1º e 2º Macabeus, por exemplo, e nas obras de Flávio Joséfo, um historiador judeu. Então, você pode ler o capítulo 11 e achar difícil compreender plenamente o seu conteúdo, sem o auxílio de um comentário bíblico, né? A carga histórica contida neste capítulo é imensamente rica e detalhada. Por essa razão, alguns céticos afirmam que o texto de Daniel foi escrito por um historiador que viveu após a conclusão desses eventos. Terceiro subtópico, o futuro remoto. Do versículo 36 em diante, nós temos aqui o futuro remoto de Israel, que é o tempo de angústia, né, de Jacó, Jeremias 30, versículo 7. Conforme John Lennox, né, este capítulo também foi escrito para avisar as pessoas no futuro da perspectiva de Daniel sobre o perigo aí de interpretar erroneamente os sinais do tempo e pensar que o tempo do fim chegou quando não chegou. Este é um erro muito frequente dentre aqueles que usam a doutrina das últimas coisas como um recurso especulativo aí e sensacionalista, né? O fato é que a passagem mostra um quadro profético do futuro, né? Daquele futuro anticristo e a sua atuação especialmente contra o povo escolhido de Deus. Será um grande líder mundial com poder político e bélico, né? Versículos 36 ao 38 vai falar, que procurará aí destruir Israel, né? Então, expositores bíblicos aí diferem quanto à identidade do rei mencionado nos versículos finais do capítulo. Alguns acreditam que se refere ao Antíoco Epifânio, enquanto outros argumentam que se refere ao anticristo do futuro. Aqueles que defendem a primeira posição apontam que não há uma indicação direta de uma mudança de identidade, sugerindo que o rei em questão é Antíoco, né? No entanto, há várias razões que sustentam o segundo ponto de vista e indicam claramente uma mudança de identidade, mesmo sem uma indicação direta. Primeiro, os versículos seguintes descrevem o caráter deste rei de uma forma que não corresponde a Antíoco, mas se alinha com as descrições do anticristo, como será detalhado a seguir. Segundo, nos versículos 36 a 39, as políticas desta figura são apresentadas como se fossem novas, o que seria estranho, né, se a referência fosse a Antíoco, cujas políticas e históricos já haviam sido detalhados anteriormente. E terceiro, os versículos 40 ao 45, ele apresenta aqui eventos históricos que não correspondem aos feitos de Antíoco, mas se encaixam no perfil descrito em outras partes da Bíblia sobre o anticristo. E quarto, não se deve esperar mais informações sobre Antíoco, pois a narrativa de sua opressão aos judeus, né, por exemplo, o motivo de sua menção foi concluída. A forma de referências aí usada no versículo 36 para descrever esta pessoa sugere uma mudança de identidade, pois Antíoco nunca foi, irmãos, denominado o rei
como o artigo definido aí, e seus predecessores eram sempre chamados de rei do norte. No versículo 40, né, aqui em sexto lugar, no versículo 40, este rei é claramente distinguido de outro monarca, denominado rei do norte, separando-o assim de uma linhagem de reis com esse título. E sétimo, o governo desta figura trará um tempo de conflitos para Israel, pior do que qualquer outro período na história, como indicado aí em Daniel 12:1, né? Isso corresponde a Mateus 24:21 e Jeremias 30, versículo 7, que refere-se à grande tribulação em período que ocorre, né? Que ocorrerá aí sob o governo do anticristo. E oitavo, dado que o anticristo foi apresentado nos 3 períodos anteriores de revelação em Daniel, não é surpreendente que ele também seja abordado no 4º período, né? Então fica aí essa especulação aqui para nós estarmos pensando. Terceiro tópico, Armagedon e as últimas coisas, a batalha final. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o tempo do fim aponta para o período da tribulação, que é a 70ª semana do texto de Daniel 9:27. No final deste período, os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no Vale do Armagedon. Estas batalhas, né, como está em Apocalipse 16:16, essas batalhas sem precedentes na história será um enfrentamento bíblico espiritual que se dará na derradeira etapa da 70ª semana de Daniel. Terá aí como palco as montanhas de Megido, né? Israel não terá condições de vencer pelas armas humanas, né? Então, muitas vezes nós também não temos condições de vencer pelas armas humanas, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Mas nós vamos vencer pelo poder da oração, pelo Espírito de Deus. Veja o que diz aqui o texto bíblico em Daniel 11:40-45. Veja só, no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles, né, como uma inundação. 41. Também invadirá a terra magnífica, muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. 42. Eles estenderá o seu poder sobre muitos países, o Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os lábios e os núbios a ele se submeterão, mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado e irado, partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim, né? E ninguém o socorrerá. Nota aqui explicativa aqui da Teologia Sistemática Pentecostal, publicada pela CPAD. Vamos lá. O que é o Armagedon? Após 7 anos de tribulação sem precedentes na terra, Mateus 24:21, ocorrerá a batalha do Armagedon, literalmente Monte de Megido, em Israel, como diz lá em Apocalipse 16:16 e Apocalipse 19, versículo 19. Os exércitos da besta se unirão na planície de Armagedon contra o povo israelita, né? Zacarias 12:3 e versículo 9, Zacarias 14, versículo 2. Atualmente, irmãos, Israel ainda sofre as consequências de sua rebelião contra Deus, né? Você pode ver lá em 1 Tessalonicenses 2:15 e o 16, né? Em Romanos 10:21. Durante o período de tribulação, seu sofrimento será ainda maior e o povo terá que lutar bravamente contra os seus inimigos, né? Joel 3:9 e o 10. No entanto, haverá socorro divino para aqueles que invocarem ali o nome do Messias. Joel 2:32 e Romanos 11:25 e 26. A vitória do Rei dos Reis, quando o remanescente de Israel estiver cercado e a serpente estiver prestes a atacar, o inimigo encontrará um limite imposto aí por Deus. O Senhor Jesus, em poder e grande glória, vencerá os inimigos do seu povo
com o sopro da sua boca, lançando aí as bestas ainda vivas no inferno e prendendo Satanás no abismo por 1000 anos, como diz 2 Tessalonicenses 2:8 e Apocalipse 19 ao 21 e Apocalipse 21 ao versículo 3. Então, para onde irão os mortos da batalha do Armagedon? O texto de Apocalipse 14:20, ele descreve a grande mortandade e o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Mas para onde irão as almas desses mortos? Com exceção das bestas e do dragão, todos os mortos irão para o Hades, onde aguardarão a segunda ressurreição, que ocorrerá após o milênio. Então, eles não serão enviados diretamente para o lago de fogo, porque ainda não foram julgados e condenados, né? Então, o inferno é reservado para os ímpios condenados em um dos julgamentos estabelecidos aí pelo justo juiz, que é o Senhor Jesus, Mateus 25:41 e Apocalipse 20, versículo 15. Então, irmãos, a prisão do inimigo, os derrotados na batalha do Armagedon, serão enviados para 3 lugares distintos. Primeiro, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, então seus seguidores irão para o Hades, onde aguardarão o juízo final. Então Satanás ele será preso no abismo por 1000 anos, como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está aqui essa explicação para nós. Segundo subtópico do tópico 3, o livramento divino. O Senhor à frente do exército celestial, em cavalos brancos, vencerá o anticristo e o profeta e o falso profeta, e os lançará no lago de fogo, né? E os exércitos inimigos serão destruídos, como diz Zacarias 14:12. Como vimos aqui no subponto anterior, o mal no decorrer da história pode até aparentar que está prevalecendo, todavia a vitória final do povo de Deus já está decretada. Certo? Então, qualquer coisa que você vê aí que o mal está vencendo, o Asaf também ele viu isso aí, os ímpios, uma vida regalada, até no seu sepultamento ele observou e disse que tinha muita, né, era totalmente diferente dos pobres, dos justos, mas depois que ele entrou no templo ele viu que realmente Deus, né, a felicidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, a ressurreição dos mortos. A declaração do versículo 2 do capítulo 12 refere-se à ressurreição dos justos e dos injustos. Em consonância aqui com outras passagens das Escrituras, João 5:29 e Atos 24:15, de acordo com a nossa declaração de fé, né, elas se darão em momentos distintos. Os justos, cujos nomes estão no livro da vida, serão ressuscitados por ocasião da volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 4:16, para a vida eterna. Essa é uma esperança gloriosa do cristão, né? A ressurreição dos injustos se dará após o milênio, tá? Como diz lá em Apocalipse 20, versículo 5, para a eterna condenação. Então ele está lá, será ressuscitado, mas vai para a condenação eterna. Ouça isso no nome de Jesus. Então, Jesus ele ratifica esse texto quando diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. João 5, versículo 28 e 29. Então, conforme a posição escatológica aqui, irmãos, majoritariamente ensinada nas Assembleias de Deus, a ressurreição dos justos ocorre em 3 momentos distintos. Vamos lá. Após a morte e ressurreição de Jesus, né? De acordo com Mateus 27, 51 ao versículo 53, na ocasião da morte de Jesus, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram no meio, né? Então os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Após a ressurreição de Jesus, estes santos entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É interessante que daí para frente não se fala muito mais desses que ressuscitaram, né? Só fala que eles foram vistos por muitos quando entraram na cidade. Então, na ocasião, outro ponto também que da ressurreição, na ocasião do arrebatamento consoante, né, como diz 1 Coríntios
15, 52 e 53, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Então, a ressurreição dos justos também ocorre durante o arrebatamento da igreja. Neste momento, os mortos em Cristo serão ressuscitados e, juntamente com os vivos, serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. No final, e outro ponto aqui, no final da grande tribulação também, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, descreve a ressurreição dos justos no final da grande tribulação, que ele vai falar: vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles a quem foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E quarto tópico, subtópico aqui do terceiro tópico, concluindo a missão profética, né? Em suas palavras finais, o mensageiro celestial diz para Daniel cerrar as palavras e selar o livro, até o fim do tempo, versículo 4, né? Para os costumes da época, selar um livro era uma forma de dar credibilidade pública, né? Uma garantia de sua veracidade. Logo, o selo da palavra profética assegurava que a revelação era dada por Deus, para que as gerações seguintes pudessem confiar e entender. Deus fará a sua obra no meio dos homens. Podemos até não saber ao certo o tempo exato de cada ocorrência futura, né? Mas podemos confiar no Senhor. Por isso, é bem-aventurado aqueles que esperam, né? Pois descansará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o profeta Daniel aqui, irmão, ele recebe o mandamento de cerrar e selar o livro. A palavra cerrar contém a ideia de preservar, enquanto a palavra selar se relaciona com o conceito de autenticar ou assegurar. Assim, a expressão não significa que as coisas reveladas de Daniel, a Daniel aqui, deviam permanecer em segredo, não. O costume persa era que, uma vez copiado no livro, um livro trazido a público, selava-se uma cópia e colocava-se na biblioteca. Assim, as futuras gerações poderiam lê-lo. Dessa forma, na antiguidade, quando se mandava selar um livro, isso significa que o livro estava completo e recebia o selo de sua integridade, utilidade e proveito para o povo. Então, depois, uma cópia era disponibilizada para a biblioteca e estava disponível para ser examinada pelos estudiosos. E o último ato aqui profético de Daniel foi assegurar-se de que as profecias que lhe haviam sido reveladas se tornassem conhecidas, não apenas de uma geração, mas das gerações vindouras, ok? Então, não era que não era para se ler, não era para se conhecer, não. É como eu falei aqui agora. Quando se selava, era uma cópia, então ficava um aberto para todos os estudiosos estarem conhecendo, e uma cópia era guardada como prevenção. Se caso aquela primeira se extraviasse, teria outra, né? E concluindo aqui a nossa aula de hoje, amados, nós vamos aqui para a conclusão, né? Ao concluirmos e após uma jornada de estudo que nos permitiu aí explorar o livro de Daniel em sua totalidade, somos enriquecidos com seu exemplo de vida e devoção. Através desses estudos, amados, aprendemos que, mesmo em um mundo corrompido e tentador, é possível mantermos nossa fidelidade ao Senhor, apesar das nossas limitações, né? Mantenhamos aí nossos olhos voltados para o Senhor com a confiança que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é nosso protetor e que em breve suas profecias se cumprirão. Enquanto aguardamos esse cumprimento, continuemos aí a seguir a mensagem divina, perseverando até o fim, como nos lembra Daniel 12 e o versículo 13. Para onde caminha a história? Qual será seu fim? Quando as cortinas do tempo se fecharem, onde estaremos? Que sentimento deve dominar nosso espírito? Pavor ou esperança? Para onde caminhamos? Para o nada? Para o caos ou para a glória? O livro de Daniel, amados, tem resposta clara para essas perguntas. A história não é como um trem descarrilhado, não. Prestes
a cair no abismo. Não, ela não está desgovernada e sem freios. Não caminhamos para o caos, mas para o telos de Deus, para um fim glorioso, para a vitória retumbante, final e definitiva de Cristo e da sua igreja. O destino do mundo, irmãos, não está nas mãos dos reinos deste mundo, nem nas mãos dos reis e presidentes das nações poderosas da terra. Não. Deus está no trono, Ele governa sobre tudo e sobre todos, ainda que as evidências não pareçam muitas vezes, confirmar isso, mas Deus está na direção, no controle de todo o nosso país. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, que Deus abençoe e até o próximo. Na próxima aula nós estaremos aí trazendo já a primeira aula do quarto trimestre de 2024. E que Deus abençoe, amados. Um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejo a todos uma boa semana na presença do Senhor Cristo, em nome de Jesus. Amém.